E mano, boa noite, tudo bem? E aí, tudo bem? Essa Bem, live é valendo, né? essa de verdade. A gente fez umas pegadinhas ontem e hoje, Fala, João. sorteando algumas coisas, viu? Essa, A gente tá fazendo umas aparições esporádicas. a gente está testando um sistema bom, um sistema novo para ver se fica legal, né? Enfim, vamos ver, né? E aí, tudo bem? Tudo certo. Olha só, temos Joyce e Santiago hoje. Que honra. Vem cá, quantas lives foram já no total? Lembra? De cabeça? Algumas, né? Aurélio, Neném, Paulinho, Maneco, Bonfante, Binho Schaffer, Caetano Vilela, Lígia Chaim, Carne de Amore, Luiz Nobre, deu 10. Viu em Algumas. 11. Nossa, Jamile 12. Aí, Eu já perdi a conta. aí a Dani hoje. Terça-feira, Ana Luzia. Quarta-feira, Marisa Bentivenha. Quinta, Kleber Montanheiro. Sábado, Fala, Rocinho. sábado tem duas. Às 16 horas, a Alessandra Domingues. Por que às 16? Porque ela mora na Suíça. Então vai ser às 16 ela. Às 20 horas, a Nadia Naira. Aí depois, na outra terça, tem Denilson Marques. Na quarta, Césio Lima. Na quinta, Tudela. Não, Tudela não. Tudela é na outra. Tem Fran Barros, tem Tudela. Tem Beto Bruel. Renato Machado. Renato Lima. O Chicão, João, o Chicão, ele não sabe. O Chicão, ele não sabe ainda, ele não respondeu, mas ele vai fazer dia 2 de junho. João Dom, Já tá na lista. tem João Donda. Tem Fran Barros, eu já falei? Já. Já. É, O já Jatles Mirim. 28. Rapaz, Enfim, gente, hein? tem assunto, tem assunto. Logo a gente vai começar a chamar o pessoal do som, né? É. Logo a gente já vai chamar o pessoal do som. Ó, a Dani tá falando que um estrondo na rua estourou a luz geral aqui. Vai ser de 4G e a luz de velas. Maravilha, É Dani. Já isso. faz, já prepara uma luz cênica aí à base de velas. Já aproveita e fala da vela. E vamos falar da vela, então. Falando da vela, aproveitar que ela deu a deixa, você tem algum dado interessante aí? Cara, a gente deu uma leve pesquisada sobre esses códigos de lâmpadas que a gente é acostumado a usar. É, A ANSI, que é traduzindo o Instituto Nacional Americano de Padrões, eu estou lendo porque é muita coisa. Ela padronizou, ela colocou esse padrão para identificar as especificações de Quem lâmpadas. que fez isso? ANSI, que é o Instituto Nacional Americano de Padrões. Aí, assim, eu separei dois tipos de lâmpada aqui, só para dar uma pincelada de leve. Por exemplo, as lâmpadas de descarga. A gente tem algumas aqui, por exemplo, CDM, CID, CSI, IHM, HTI, MBI, são todos esses códigos aí Deixa eu fazer uma especificados. pergunta. Para quem está entrando e não sabe o que, que é, ou para quem está começando agora, o que, que seria uma lâmpada de descarga? Olha, resumindo, uma lâmpada de descarga ela produz um arco de sódio entre dois eletrodos e um gás.
E para isso, para iniciar a lâmpada, ela precisa de um reator para fornecer essa alta tensão. Que é o famoso para trapo. fazer o trapo. E aí tem essas que eu falei aí, que a gente mais conhece, que a gente é mais habituado a trabalhar. E aí aqui tem as halógenas ou a de tungstênio. O que seriam as lâmpadas halógenas? Agora eu te pergunto. Oi? O que seriam as lâmpadas halógenas? É a lâmpada filamento. Tá. Errei? Então, aí a gente tem várias aqui. Tem Pelo amor de Deus, parte... o neném tá na live. Se eu falei merda agora... Ele te chama no privado. Então, das halógenas a gente tem as pares 60, CP60, 61, 62, 95, que são as de 1000 watts. Tem as DXX, que são aquelas 8000 para televisão. Tem mais algumas aqui. A HPL, tem a T19, a T11, T29, T26, enfim, por aí vai. Duas coisas interessantes aqui nas halógenas. Por exemplo, a HPL. Não sei se muita gente sabe, mas a HPL ela foi fabricada especificamente para ETC. Quando em 92, quando criaram a fonte 4, né, que é o SourceFor. Então eles criaram e a SourceFor ela paga aí fugiu a patente não, tem um outro nome. É como se fosse ela paga para usar o royalty, isso. Agora eu não lembro qual foi quem que desenvolveu essa lâmpada, também não lembro. E por que a lâmpada halógena ela fica escura? Sabe? Eu sabia assim, eu já ouvi falar, mas eu realmente não lembrava mais. Eu tive que dar uma pesquisada aqui para ver. Cara, a lâmpada halógena ela tem uma particularidade que é o seguinte, né? A gente tem na nossa mão royalty, isso. A gente tem na nossa mão partículas de gordura, né? E se você pegar numa lâmpada halógena, eu não pego numa lâmpada há muito tempo para fazer o teste. Mas uma vez eu fiz o teste com uma vagabunda de satellite, né? E aí eu peguei na mão tal e depois eu coloquei para acender. E aí ela foi ficando preta, estufou até que ela queimou, entendeu? Agora, o porquê que ela fica preta se ela queima naturalmente, eu não sei. Porque é a lâmpada halógena de tungstênio. Então, com o tempo, o tungstênio ele vai evaporando do filamento. E ele vai ficando na parede do vidro da lâmpada. E isso vai causando escurecimento até ela queimar. Basicamente isso. Entendi. Eu tenho que relembrar isso porque faz, enfim, muito tempo que eu não... A gente vai ficando velho e vai esquecendo algumas coisas. O Neném falou uma coisa muito interessante na live dele, que depois eu vou ter que assistir de novo para lembrar, e se ele tá aí, ele podia digitar, né? O porquê que as lâmpadas pares, elas têm a nomenclatura, né? 64, 56, 36 e tal. E ele falou porque eu acho que era 1/8 de alguma coisa, não sei. E realmente eu esqueci. E aí, se o Neném... São oitavos de polegada de diâmetro, né? Oi? São oitavos de polegada de diâmetro. Ah, então você aprendeu bem na live dele, hein? Pô, meu irmão, tô sendo pago para isso, né? Para prestar atenção. Falando em lâmpada, você já falou aí, você já deu os dados que você queria, não? Já. Bom, você falou que vai falar de algumas lâmpadas. Depois, fala aí, depois eu vou citar rapidinho uma curiosidade aqui da lâmpada par. Ó, o Neném já mandou aqui, ó, a gordura do dedo acelera a queima. Exatamente. A halógena diminui exatamente esse efeito de escurecimento. Chicão, é por isso que você tem que estar aqui, rapaz. Você que entende do assunto. O Klaus, ele está perguntando que hora que vai começar a entrevista com a Dani. Para você entender como funciona. Começamos eu e o Vilmar, a gente traz um dado sobre luz, a gente discute alguns minutos, normalmente são 20 minutos, e aí a Dani entra para a entrevista oficial, entendeu?
Pode Não, seguir. na verdade, como a gente está falando de lâmpada, como que você, no teu processo de criação, como que você determina que, pô, nesse espetáculo eu vou usar a minha geral branca, vai ser com foco 5 ou vai ser com PC, ou vai ser com Fresnel? Como que você determina isso? Por quê? Como que você chega nessa conclusão? Não tem, acho que cada caso é um caso, dependendo do espaço que você vai estar, se é um. Dependendo da distância da vara, dependendo do espetáculo. Eu acho que é uma série de coisas. Eu acho que cada caso é um caso. Não dá para você dizer um fator exato, assim. Acho que tem uma série de fatores aí que levam a isso. Em relação às pares, se você escolher foco um, 2 ou 5, isso aí é meio óbvio em relação às distâncias, mas pelo fato de você escolher um PC, um Fresnel, uma lâmpada par, acho que tem uma série de fatores aí que você vai, no decorrer do processo, você vai ver. Tem, tem, Aonde você vai fazer. tem um dado interessante que eu fiz uma luz alguns anos atrás, e a vara de frente ela tinha exatamente 5 metros de distância do palco e tinha 6,5 metros de altura. E aí eu peguei, não, era menos, não era 6,5 metros, acho que era 5,5 metros de altura. E aí eu peguei uma Foco 5 com filamento em pé, a boca do palco, se eu não me engano, ela tinha 9 metros de boca. Ó, só uma pausa aí que o Neném colocou aí, ó. A Par 64 tem 64 vezes um oitavo de polegada. É... Ele podia. Obrigado, Neném. O Neném, obrigado, Neném. Ele podia ter, ele podia. Então, na verdade, a par 56 são 56 vezes uma oitava de polegada, óbvio, né? E aí eu fiz um teste que eu fiz o seguinte: eu peguei uma Foco 5, coloquei lá, filamento em pé e afinei num canto do palco. E aí, mais ou menos com uma trena, a gente percebeu que ela ocupava, com filamento em pé, ela ocupava em profundidade, largura, quase 1 metro de largura para 2,5 metros, 3 de comprimento. E aí eu cheguei numa conta e aí a gente chegou na conta de que para fazer uma geral branca reta, sem precisar dar um tapa para lá e um tapa para cá, e homogênea no palco, a gente precisaria de 9 foco 5, entendeu? Ou seja, a gente descobriu que naquela altura ela abria 1 metro de largura, então para um palco de 9 metros foram usadas 9 foco 5, entendeu? Uhum. É um dado, acho que interessante, né? É. E sabe em que ano que surgiu a lâmpada par? Na verdade, não é uma lâmpada, né? Ela é vamos dizer assim, um refletor completo, né? Porque ela tem a lâmpada, espelho e lente, né? Sabe em que ano que ela foi fabricada? Então, só para a gente, como a gente está falando da lâmpada par, só para as pessoas que não conhecem entenderem. A lâmpada par, ela não se chama lâmpada par porque ela liga junto. Ela ligava junto quando você usa a lâmpada par 110. Aí você tem que ligar junto numa série para que você possa trabalhar com as duas trabalhar em 220. Mas ela se chama lâmpada par porque ela é talvez o único refletor que tenha o teu parabólico acoplado já na lâmpada, que é o parabólico alumínio reflector. Por isso que ela se chama lâmpada par. E aí eu não consigo entender muito, cara, a correlação quando se fala uma par LED, né? Ela não é um parabólico alumínio reflector, então eu não sei porque também deram o nome de par LED, né? Olha que interessante isso. É. Mas fala você agora. Não, é isso. Eu ia falar que foi fabricada em 56, a primeira lâmpada par pela GE americana. Em 1956? Exatamente.
E existem mais de 150 lâmpadas pares no catálogo da GE. Cara, o Neném tá aqui e eu acho que ele deve saber. Eu não tenho essa informação, mas já ouvi de algumas pessoas em São Paulo. As lâmpadas pares, a gente tem ela no foco 1 hoje, né? Que se usa 1, 2, 5 e 6. Mas ao que me parece, e ao que já escutei, existiu a par foco 10. Assim, eu não sei se eu estou falando uma besteira, mas foi o que eu escutei. Elas entraram, ficaram um tempo no mercado, mas elas saíram porque não teve uma aceitação. Talvez o Neném saiba dizer se isso é verdade, entendeu? Eu não sei dizer. O que eu escutei pode também ser conversa de pescador, mas fica aqui um dado aí e tal. Enfim, é isso. O que eu tenho para falar é isso. É isso? Ah, o Neném está falando que nunca viu. Eu escutei de algumas pessoas, enfim, mas isso já tem uns anos e agora que me veio na memória, então eu também não consigo dizer se realmente existiu ou não, né? Uhum. E já que a gente tocou no assunto de lâmpada, tem uma curiosidade também. O Chicão também está falando que nunca viu nada, não. Também desconheço. Tem uma história que a gente está falando de lâmpada, tem uma história que a Rita Lee que trouxe a Satellite para o Brasil, né? Então, eu já escutei essa história também, e na verdade eu escutei essa história do Chris Desideri, que era iluminador dela. E em algum momento ele falou, foi ela que trouxe o Satellite para o Brasil. Mas também não foi muito mais a fundo do que isso, entendeu? Que era os Color Tran, né? Porque ela era conhecida como a Color Tran. Entendi. Então vamos colocar Denis Sanches. Então é isso, vamos colocar Denis Sanches. Tem mais alguma coisa para falar aí, não? Não. Não? Seria isso. Quem tem para falar é a Dani. O pão ficou bom? O pão ficou bom. A Kátia Barreto tá aí, né? A Kátia fica mandando no nosso grupo, fica mandando coisas que ela faz ali, só uma covardia com a gente. Então tá bom, meu irmãozão. Só para falar da Dani, a Dani é uma parceira incrível sempre. Eu já operei luz dela. Cara, eu acho que a primeira luz que eu operei. Eu operei luz da Dani também, rapaz. Para, você não é privilegiado. Não. Eu acho que a primeira luz que eu operei no Rio foi uma luz dela, que eu era contra a regra num espetáculo em 2004. Foi no ano que eu vim para o Rio. Até antes, foi 2004. Foi o espetáculo no Teatro Glória. Enfim, Teatro Glória que não existe mais. A Beata Maria do Egito. Eu fazia contra-regragem aqui no Glória, e daí quando a peça seguiu viagem, aí eu peguei para operar. Foi um processo bem legal. E a Dani é a parceiraça aí dos trabalhos, incrível. Beijo, Dani. Obrigado por ter aceito aí o convite. Enfim, conte aí suas histórias. Beijão, Manão. Valeu, gente. Beijo. Bom final de semana aí. Beijão. Obrigado. Então vamos colocar a Dani agora. Será que teremos luz cênica incrível à base de velas? Olha! Gente, olha. 8 horas em ponto, te juro. Deu um estrondo na rua e apagou tudo. Eu falei, bom, agora vamos na bateria do celular. Mas, cara, tá lindo esse cenário atrás, essa vela, tá incrível. Não tem vela. A vela apagou, você tá com luz normal. Luz de onde? Luz indireta, né? Porque não tem nada de luz direta aqui. Não, mas tá incrível, Dani. É a luz da cozinha e a luz de um canto ali. Pô, que bom te ver, Dani. Saudade de você, viu? Também, Cezinha. Que legal isso, hein? Que movimento ótimo. Encontrar todo mundo. Na verdade, esse movimento, ele serve, para mim, ele serve para duas coisas. Primeiro, criar um conteúdo útil nessa quarentena. E segundo, registrar essas lives como fato histórico. Por isso que se chama Histórias Vivas da Iluminação Cênica no Brasil. Acho que esse registro que nós estamos fazendo se torne, daqui a um tempo, talvez o maior registro aonde se está se unindo quase todos os iluminadores do Brasil.
Eu acho que eu divulguei errado. Eu divulguei não tinha um confinamento iluminado? Isolamento Iluminado é o subtítulo. Tá. Boa. E aí surgiu essa ideia, e aí começou numa brincadeira, e a gente viu que poderia ser algo sério. Algo sério no sentido de deixar algo produtivo, como pesquisa e como tudo mais, né? E aí a gente começou a convidar os amigos e tal. E a gente foi percebendo ao longo das lives que as histórias elas vão se cruzando e que tudo tem uma correlação, né? E aí, primeiro que eu quero te agradecer, além de você ser uma amiga querida, eu quero te agradecer por você ter aceito, disponibilizado com muita generosidade esse seu tempo. E vai ser muito prazeroso e acho que muito útil. Tenho certeza que será muito útil, porque a tua história é uma história vitoriosa e é uma história de um artista com muita sensibilidade. Me sinto honrado de já ter operado Luz Sua. Eu agradeço de estar aqui. E é isso, e com tantos amigos queridos aqui assistindo. E Dani, assim, eu queria começar perguntando para você o seguinte: em que ano você começa? O que faz você olhar para a luz e falar, meu, é para aí que eu quero, é para esse lugar que eu quero ir? Se você teve um ou mais mestres, quem foram e quem são? E acho que, sobretudo, o que fez você continuar na luz? Essa cachaça do teatro, né? Depois que a gente é picado pelo mosquitinho, não consegue mais. A gente passeia por vários, né, pelo teatro, passeio pelo show, passeio por exposição, mas enfim, eu começar entregando a idade, né? Foi quando antes não, você pode falar um ano, mas não precisa necessariamente falar a idade. Tá, não tem problema não. Tenho 45 anos. Comecei a iluminação. Bom, uma coisa muito assim que foi o ponto de mudança, digamos. Foi a chegada no Rio e a entrada na companhia dos fudidos privilegiados com a Bujanra. Tá, então peraí. Então você não é do Rio, você vem de onde? Eu sou nascida no Rio e criada em São José dos Campos. E começou lá a história, na verdade. Começou lá trabalhando em espetáculo amador como atriz, e fazendo Sesc, fazendo teatro da região, quando a Cibele Forjás, dentro de um projeto regional, aparece em São José e monta um grupo. E juntos a gente monta um álbum de família. A Cibele dirigindo e iluminando, né? Mas tinha alguém à frente da iluminação, que era o Marcelo. E aí... Marcelo Hã? Marcelo Esteves. Exato, Marcelo Esteves. Que ano é isso? Como? Que ano é isso? Isso, é em 1994. 1994. E ali forma-se a minha primeira família teatral. É uma família que eu fiquei mais um ano em São José dos Campos, eu cheguei no Rio em 95, mas a gente tem uma troca, né, alguns mais, outros menos, mas muito profunda até hoje. Em 95 eu chego no Rio. Em 95 assim que eu chego no Rio, eu conheço, eu entro na turma vou fazer teatro com Michel Berkovitch. Bem no início, mas logo eu vou para os Fudidos, porque ouviu-se falar que o Bujanra estava abrindo a companhia e era só chegar, e quando eu cheguei estava meio que fechada. E aí tem uma história até engraçada que a Rita Luz, que é uma jornalista, mãe da Priscila Gontijo, uma grande amiga e escritora e atriz e talentosíssima, a Rita, a mãe da Pri, fala para o Bujanra, era muito amiga do Abu. Falou, Abu, você tem que aceitar as duas na companhia. Elas são, não sei o quê, a amiga da Priscila é refugiada de guerra. Meu pai é da Nicarágua. Eu tive uma história na Nicarágua, mas
Eu já não era refugiada de guerra, né? Ela, a menina é uma refugiada de guerra. Aí o Abujamra adorou a história, óbvio. E aí, pronto, entrei para a companhia. Mas aí você entra no Fudidos Privilegiados como atriz. Como atriz em 95. Quem fazia a luz do grupo? Aí era uma, assim, nessa época, quando foi a primeira, eu recebi anteontem um vídeo muito legal, aliás, do Fernando Vieira, um ator de São Paulo, Fernando Vieira. E o Fernando mandou esse vídeo para todos nós, um apanhado de várias cenas de bastidores dessa época, de agosto a outubro de 95. E tem a nossa reunião, tá todo mundo ali, tá assim, quem fez a Beth Goulart, todos os fudidos que eram da época, Felipe Hirsch. Aí o Abu começa a perguntar para um, para outro, você quer... quem quer dirigir aqui nesse grupo? Aí levanta a mão um, levanta a mão outro. Quem vai fazer cenografia? Aí veio uma voz lá de trás. Eu quero fazer a luz. Era o Maneco. E aí o Abujamra fala, não, mas você é ator. Ele, não, Abu, mas eu posso ser ator e iluminador. O Maneco? Maneco. Nesse vídeo tá lá, eu posso ser ator e iluminador. O Abu, não, vamos perder um grande ator. O teatro brasileiro vai perder um grande ator. Ou você atua, ou você ilumina, você atua. Pronto, no fim ele iluminou, obviamente, o espetáculo. Que ano isso? Em 95 foi quando tudo começou, exorbitâncias. Mas o Maneco já era iluminador. Enfim, foi E consagrado. Foi uma piada dele ali, mas isso está registrado. E ele, em 95, né? A gente está falando de 25 anos atrás. E aí, sim, aí foi o meu... Eu entrei na companhia como atriz. 95 e em 97, 96 eu sempre olhei a luz com um carinho muito especial, porque ver a Cibele trabalhando não tem como, né? Assim, Eu fiz um espetáculo com a Cibele. Você ver a Cibele trabalhando você se apaixona, não tem como não se apaixonar, e eu me apaixonei ali, lá naquele passado ali atrás. Então eu sempre tive um olhar muito especial para a luz. Quando em 97 eu começo a operar algumas coisas na companhia. O Maneco fez a luz do Alto da Compadecida. Acho que já antes disso eu já tinha... Em 96 já tinha arriscado algumas coisas, já tinha queimado as minhas primeiras lâmpadas. E aí em 97 começa. Já que eu não sei quantas lâmpadas você queimou, mas já que você tocou nesse assunto, só para eu falar de uma particularidade que aconteceu comigo, quando eu comecei ali em 94, 95, e aí quem me ensinou a fazer luz me ensinou a operar, mas não me ensinou a montar. Que legal. Aí eu fui para onde? Para São José dos Campos, para sua cidade, para um teatro lá que eu não me lembro agora qual é, e eu cheguei lá para montar a luz sozinho, não tinha ninguém, e tudo bem, aquele monte de lâmpada par pendurada, eu saí ligando, tal, isso aqui, enfim, de qualquer maneira, eu acabei queimando na época 32 lâmpadas pares. Que preju! Se eu queimasse 32 lâmpadas par na nossa companhia, que a gente devia ter 12, a gente não tinha peça. Queimei 32, Dani. Começou numa bem, época que eu acho que a lâmpada par custava, sei lá, uns R$300 cada uma. Super preju! E detalhe, eu ganhava porcentagem de bilheteria para operar a luz. Bom, e você continuou ainda assim no teatro, né? Porque a história era essa. Tava lá escrito. E aí você queimou quantas lâmpadas? Foi ali, porque assim, aí logo nós tivemos em 96, a gente ganha o Teatro Dulcina. Eu me perco um pouco na data. Nós ficamos no Teatro Dulcina por 5 anos, de 96 a 2001. Nesse período, foram 5 anos de vivência de companhia, onde você assim, varre um palco, costura um botão, vai para a bilheteria,
queima uma lâmpada. Fomos. Entre uma vassourada e outra no palco, queima uma lâmpada, tá tudo certo. E assim fomos bravamente nos... E ali, assim, junto com tudo isso, tínhamos o Kizarabu, com um grande ensinamento. Então foi assim, aonde eu bebi mesmo, assim, a minha história tem muito de Abu Janra, muito desses 5 anos de ocupação do Dulcina. A gente ficava, não tinha hora para sair do teatro, não tinha hora para entrar, a gente varava madrugadas no teatro. Então, se aprende de tudo nesse momento, né, nessa hora. Ah, mas, cara, de qualquer forma, era e é. É assim, eu vejo o palco, o teatro é meu lugar e tal. Então, assim, eu nunca tive, não tenho problema com hora. E se espero que após essa pandemia, se eu tiver que estrear um espetáculo no sábado, eu vou entrar na segunda e não vou embora para casa. Eu vou ficar lá até o domingo. Se o Sesc assim deixasse os espaços, né? Porque tem essa coisa dos horários que a gente ainda tem que fazer um cronograma maluco para poder dividir o palco com coreografia, com a montagem. Nossa, aí, né? Eu não sei você, mas eu tô desesperado para acender uma lâmpada. Eu tô fazendo virtual. Tem o nosso grupo de estudos, que você sabe bem, de amigos iluminadores, que eu fui entrada. E a gente tá fazendo luzes virtuais, porque é saudade o nome disso. Cara, eu nunca fiquei tanto. Eu não me lembro de ter. Do momento que eu inicio na carreira até hoje, eu não. Tirando ali dezembro, né? Que aí tem o período que você para mesmo e tal. Mas eu não me lembro de ter ficado tanto tempo sem acender uma luz na minha vida, assim, sabe? É complicado e é uma fase que, né, tá todo mundo muito apreensivo com o futuro dessa como é que vai ser, né? Porque como é que vai ser para a iluminação cênica esse período de incubação aí de algum tempo, né? A gente tem que dar uma reinventada quando começar a retomar. Bom, é complicado, é apreensivo o momento, né? Pois é. E Dani, vem cá, você fica no Fudidos Privilegiados até quando? Até hoje. Assim, a gente a família começou em 95, mas muitos que chegaram em 96, em seguida chegou muita gente em 96 e que está aí até hoje. É muita gente. E nesse período, todos entrando, né, como atores da companhia, houve quem, assim, o Nelo foi para o cenário, figurino, o João, que já dirigia, mas começou a se consagrar em direção a partir daí. Eu fui para a iluminação, muito com uma frase de Abu, assim, ocupem seu espaço, ocupem seu espaço. O Abu falava muito isso. Ocupem o espaço. Então, naquele momento, você... Tá, quem vai fazer a luz? Não tem ninguém fazendo a luz? Vou fazer a luz. Né? E assim vai, né? Então você também chegou a criar luzes para o grupo? Muitas. Tá. De 98, que foi a primeira, foi um texto do Rafael Alberti chamado As Fúrias, com Guta, Stresser, Rose Abdala e Denise Santana fazendo Incrível. As Fúrias e outros atores no elenco também. Então foi a primeira luz na companhia. Mas você já havia, então, fora da companhia, você já havia criado algumas outras ou não? Não, essa em 1998. Em 1998 é a primeira luz que você cria. Exato, a primeira luz que eu crio. Agora, nesse período que você está no grupo, até 98, né, até o momento de você criar a sua primeira luz, você chega a fazer algum trabalho para algum outro iluminador fora? Você chega a ser assistente de alguém, não? Sim, o método, né? Porque eu aprendi muito o conceito, embora ele odiasse essa palavra, o Abu, mas conceituar, aprendi ali, mas o método, como fazer, como desenhar um mapa, como eu vou fazer um roteiro, como eu vou fazer um memorial. Esse método eu aprendi com o Maneco e, em algum momento desse período, eu trabalhei com o Paulinho Medeiros também, em alguns espetáculos, junto a Cristina Pereira, que eu me lembro muito bem,
chamado Dona Rosita, na casa da Gávea. Então, eu tive esses 2 iluminadores de referência para método, né? Pra toda a metodologia de trabalho, como é que a gente vai, a partir de onde a gente começa o concreto do trabalho, porque o subjetivo do trabalho é de cada um. O subjetivo é o... Eu acho, não sei se aprende, né, com alguém, você aprende vivendo, você aprende vendo, tendo referência, indo ao museu, ouvindo pessoas, histórias. Então, o subjetivo está por aí. Agora, o método foi com esses 2. Lá atrás. E, assim, tem o seu pró e tem o seu não contra, mas eu diria, como eu já logo comecei a fazer as minhas peças dentro da companhia, as minhas luzes, e para depois para além das companhias, para outros diretores, você não tem a troca com o iluminador. Então, eu fui pouco assistente, eu fui pouco operadora de outras luzes. Gostaria de ter sido mais, né? Então, tive uma troca muito, e tenho até hoje, com o Neném, que é meu amigo, parceiro. Para além da troca de trabalho, a gente é muito amigo num determinado momento, mas aí é mais para frente, onde a gente tem eu fui assistente dele em algumas coisas, outras coisas a gente dividiu a assinatura. Alugo muito na Elétrica Cênica, que é uma empresa parceiraça, que assim me apoia em todos os eventos. Eu tenho uma empresa chamada Avatar e a Elétrica Cênica é muito parceira nos trabalhos. Uhum. Então, o Neném é um outro iluminador que eu posso dizer que a gente tem uma troca grande. Entendi. A pergunta próxima que eu esqueci, sozinha. E aí você assina a sua primeira luz em 98. Sim. E aí, como você mesma disse, você pouco operou a luz de outros iluminadores, de outros profissionais. Mas aí, a partir de 98, como que você enxerga, como que você vê que, pô, eu ingressei nesse mercado, como que você enxerga a aceitação do seu trabalho e o que passa a acontecer dali para frente? Em 98 você assina só essa luz ou você assina outras? Assino outras, mas, nossa, assim, é um problema de memória danado. Mas eu assino outras em 98, em 99. O momento em que eu, digamos, em que eu não só faço apenas os trabalhos da companhia e começo a trabalhar com outros diretores, eu acho que seria o segundo step. Quando entra Luiz Antônio Pilar, que é um diretor que eu trabalhei muito e fiz muitas peças com o Luiz Antônio Pilar. Esse é um outro momento. O Almir Teles, que é essa peça que o Vilmar operou, que é a Beata Maria do Egito. Eu não lembro, ele falou até que ano foi, mas foi um outro diretor que eu trabalhei bastante também, fiz algumas peças com o Almir. Pronto, eu acho que o segundo passo se dá aí, quando entram os outros diretores e eu saio da zona de conforto, não conforto, mas da zona de amparo familiar, que é a família teatral, né? Que a gente criou nos Fodidos. Fodidos privilegiados. E fala uma coisa para mim, Dani. Você... Nesse período, você tem lembrança de quantos espetáculos você passa a fazer por ano, não? Não são esses números... Olha, eu vi a live do Neném, assim, eu fiquei impressionada. Falei, gente, mas como é que dorme? Você sabe quantos espetáculos eu fiz o ano passado? 29. Pois é. Você sabe quantos espetáculos eu fiz em 2018? 32. E aí, dorme que horas? O dia tem 24 horas mesmo? Não dorme. Porque além de teatro, tem mais show, tem, enfim, evento, uma série de coisas. Não dorme. Agora, teve um momento dos musicais, por exemplo. Os musicais, quando entraram os musicais,
também foi um outro ponto de mudança. Que aí, ou você conta com um grande assistente, ou é bem complicado. E aí, assim, e equipe, e assistente, e quem te cerca, assim, é tudo. Acho que eu diria que assim, uma grande parte do trabalho é quem te cerca. E aí, nesse momento, eu tenho a Catinha Barreto comigo do meu lado, assim, parceira, guerreira, A topando todas, Kátia, a Kátia é unanimidade, né? topando todas as viradas de noite, porque aí eram viradas e viradas e viradas, assim, daquelas para os grandes musicais, né? Que juntas a gente fez alguns musicais grandes. Então, que é aquela Mas coisa. isso é quando? Isso é no início ali dos anos Mais 2000. aqui. Eu já dei um pulão no tempo. É, então, assim, e aí, em que momento que você para e fala, meu, eu tenho feito essa pergunta para vários iluminadores e eles, eu tenho percebido que eles não gostam de falar de carreira consolidada. Mas quando eu digo carreira consolidada, é óbvio que eu não encaro que nada é consolidado. Nenhuma grande multinacional, multibilionária é consolidada. Ela pode quebrar e pode ir à falência a qualquer momento. Pandemia para mostrar isso. Ninguém está consolidado a nada, né? Pois é. Então, quando eu falo consagrado, talvez eu queira dizer em que momento da tua carreira você para, se olha e fala, construir uma carreira e vou conseguir minimamente viver dela daqui para frente. Eu não sei te dizer se eu tive esse pensamento, não. Eu sei que eu podia falar a partir de indicação a prêmios, que a primeira foi assim, isso é uma coisa interessante das indicações, diferente até do que o Neném falou, quando você é indicado, você não passa a não trabalhar porque você custa mais caro, né? Tive até... Então, eu acho que assim, tinha uma coisa que era o seguinte. Na minha experiência foi o contrário. Sempre que eu fui indicada naquele semestre, bombava de trabalho. Naquele semestre você estava meio, né? Tava todo mundo te cotando, né? Não que você fechasse todo, mas é um semestre que você está em visibilidade. Então, talvez a primeira indicação que foi em início do início de 2000, Que foi para qual indicação, para qual prêmio? Shell, por o espetáculo Os Negros, um Jean Genet dirigido pelo Pilar. Fala um pouco desse espetáculo. Espetáculo lindo, uma montagem super bonita, direção do Pilar, estreou no CCBB. Todos os atores negros, e os negros encenavam brancos, a corte, né? Portanto, atenção, para além de tudo, com a escolha de gelatina, por exemplo, né? Que mesmo assim, o espetáculo era composto por 13 atores, se eu não me engano, dos mais diferentes tons de pele. Então, se você... Qual é a escolha de gelatina, né? Aí passava eu com o monstruário durante os ensaios, e a lanterna atrás do elenco para escolher. Falei, me presta aqui rapidinho, deixa eu olhar aqui no seu braço, deixa eu olhar aqui só um segundo. Tá meio psicótica da gelatina. Até que, por fim, eu me apaixonei pela gelatina 3220. Foi aí que foi um caso de amor eterno e até hoje. Foi a primeira vez que eu usei a 3220. Então, foi isso. Foi um espetáculo bem legal de fazer. E teve alguma particularidade nesse espetáculo que você tenha lembrança, não? Como foi a escolha do equipamento para esse espetáculo, por exemplo? Olha, não era LED, né? Então era tudo filamento. Então era assim, como a Rider do CCBB. Era como ainda é. Era como ainda é. Você... Mas isso para mim veio um passo depois. O primeiro passo é assistir o ensaio, e assistir,
e fazer storyboardzinho, e É, desenhar. isso daí, desculpa, isso aí a gente vai entrar quando, lá mais um pouquinho lá na frente. Dani, como que funciona, por exemplo, a tua escolha de equipe, né? Como que você escolhe, por exemplo, quem vai fazer sua assistência, quem vai operar a luz? Você tem autonomia para sempre indicar o operador ou em alguns momentos você não tem essa autonomia? Olha, eu acho que eu só não tenho autonomia quando os teatros já têm operador. O que é o caso da maioria dos teatros. Então, aí quando o espetáculo vai para a estrada, sim. É uma conversa em comum acordo com a produção. Às vezes a produção já tem alguém, fala, Dani, eu tenho fulano. E normalmente nós, né, nos conhecemos, né? Então, e eu não vejo, assim, não há lembrança de inimizade ou de alguma coisa mal parada entre a galera que trabalha com luz, assim. Acho que pelo contrário, né? A gente se gosta muito, a gente quer estar muito perto, a gente marca muito encontro, a gente está em confinamento, mas está fazendo live. Então, você sabe que eu tenho percebido, eu tenho parado esses dias para pensar em algumas coisas, e eu tenho percebido, né? Eu tenho percebido uma ala da luz unida e uma outra ala da luz não. Aí quando eu paro para tentar entender o porquê, eu também não consigo. Mas, de qualquer maneira, enfim. E aí, tem algum critério que você usa na escolha do assistente? Vai muito do trabalho e você, puta, esse daqui tem a cara dessa pessoa, não? Critério CDF. Critério CDF. Assim, a Catinha estava ali, eu vi um comentáriozinho ali. E o memorial, documentação incrível, de fato. A Neném está falando, eu fui assistente da Dani no espetáculo. Neném, pode crer. Eu estava tentando lembrar como é que foi esse espetáculo do Paulo Betti. Foi isso, né? Foi exatamente. Como assim o Neném foi seu assistente? Tá aí, isso, porra, aí sim é um assistente de luxo, hein? Porra! Quer? Tá bom pra você? Caraca, velho! Menos, meu querido. Mas... Como conversar, como falar para esse assistente, né? Vem cá, ó. Mas o Neném não fez o memorial dessa peça. Basicamente, cara, a escolha de assistente é CDF, é organizado. A Catinha, que foi minha assistente muitos anos, ela, tipo, documentação impecável, planta, elevação, parará, tudo encadernadinho. Ela faz as fotos da peça. Eu tenho uma coisa aí que eu preciso incluir no meu trabalho, é registrar. Porque muita coisa, muitos anos de passados e pouco registro do passado. Né? Assim, atualmente é até mais fácil. Mas aquele registro da época, né, que era de ali para os anos mais antigos. Eu tenho trabalhos que eu fiz ali nos anos 90 e tal, e que eu queria... Hoje, eu acho que seria importante ter registrado como fato histórico, né? E aí eu não tenho esses registros. E aí quando você começa a buscar no Google, ou aparece algo muito pequeno, né, que você não consegue nem salvar, ou não tem nada. A única coisa que eu guardo são os programas, desde sempre, programa de peça. Então, mesmo é para memória, no fundo, porque... E pelo carinho, mas assim, é porque eu, de foto, eu sou péssima, eu tenho que melhorar isso. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver que ficar amigo dos fotógrafos que fotografam as peças que eu faço é a melhor solução. Exato. E aí eu percebo que na segunda-feira depois da estreia aparece o e-transfer para mim, entendeu? Sim, a partir daí tem muitas coisas, tipo o Renato Mangolin, que é um fotógrafo maravilhoso, eu tenho das peças que ele registrou, eu tenho a Lenise Pinheiro, é uma grande amiga. E a Lê registrou muita gente no passado, mas tá aí, boa coisa para eu falar com ela, para ver se ela tem alguma coisa dessa época. Pô, a Lenise, estreiei um espetáculo em 2017 no Eva Herz, lá naquele teatro lá, que
que eu acabei operando até depois uma luz sua. E aí a Lenise, ela foi fotografar o elenco e tal. E essa peça foi indicada ao Prêmio Aplauso Brasil naquele ano. E tinha muita lâmpadazinha pendurada, né? E aí eu me lembro que no dia da estreia a Lenise foi lá para fotografar e tal, e aí acabou queimando uma lâmpada, né? E aí eu tava passando, eu falei, eu vou trocar essa lâmpada aqui. E aí eu ajoelhei para trocar a lâmpada. E aí eu tô trocando a lâmpada ajoelhado, e aí eu escuto uma voz, não se mexe. E aí a Lenise deu um clique. Cara, ficou tão incrível que depois ela voltou lá para eu assinar um termo de liberação, porque aquela foto entraria no novo livro dela. Ah, que legal. Mas qual peça é essa que eu fiz? Não, não, a minha. Ah, tá. Que foi antes da sua. No Eva Hertz. É. Tá, certo. E, demais. e é isso, eu acho que a gente tem que manter mesmo, eu acho que cada vez mais ter registro dos nossos trabalhos, porque eu percebo que há uma busca muito grande por história. E nós, como fazemos parte da luz cênica do Brasil, a gente sim também faz parte de uma história. Uhum. Então eu acho que essa história ela tem que ser deixada, né? Sim. Como Não, eu descobri, por exemplo... Aqui vão ser assim, um excelente registro da história. Tenho Oi? certeza. As lives que estão acontecendo aqui também serão um registro para pesquisa futura, assim, muito, muito legal, muito rico. Cara, eu descobri, por exemplo, que todo o documento de luz do vestido de noiva, Zimbinski, eu não me lembro agora, mas talvez seja 57, talvez. Uhum. Todo o registro de luz, mapa, roteiro, tudo tá no Museu Nacional. Ah, é? Que massa! Pô, muito bacana. Muito maneiro. Pois é. E vocês que estão aí no Rio de Janeiro poderiam pesquisar, de repente, quando reabrir, tem acesso a tudo lá, né? Enfim. Uhum. Ah, tanta coisa quando reabrir, né? Quero muito. Pois é. Ao longo da tua carreira, o Neném é o seguinte, bicho, o Neném ele vai se tornar a Wikipédia de tudo da luz do Brasil. Ele já está dando dado aqui que vestido de noiva é de 43. Boa, Neném. O Neném tem que participar das lives, todas as lives, porque aí você tem alguma dúvida, algum fato, tá lá, Neném. Mais rápido e ligeiro que o Google. Pois é, impressionante. Eu não consigo entender, cara, esse raciocínio rápido que o Neném e o Aurélio têm. É impressionante. Muito isso, assim, é uma rapidez que é admirável mesmo. De fato, é ligeiro. O Aurélio, por exemplo, lembra detalhes de coisas que aconteceram há 30 anos atrás, mas detalhes que eu não lembro de coisas de 3, 4 semanas. Eu também, sofro com esse problema seríssimamente. E Dani, você assiste muito espetáculo até como forma de estudo, para ver outros trabalhos? Olha, quando a gente está muito nativo é complicado, né? Então, eu sempre que posso, mas com a atividade você sabe que assim, o tempo às vezes livre é aquele tempo que você, meu Deus do céu, casa, por favor. Que você está de aeroporto, que você está aqui, que você está acolá, e principalmente quando entrou shows, né? Assim, O Neném tá falando aqui que deu briga no Cazuza, o que foi? Eu e Neném fizemos uma luz juntos. Sim, o Cazuza. O musical que João Fonseca dirigiu. Que o João é assim, né? João, eu tô com ele desde lá dos idos tempos, mas em determinado momento da história, não sei que ano exato, começam a dividir as luzes. Ora Neném, ora eu. Ora Neném, então é o revezamento de bastão. E no Cazuza, o João resolveu experimentar colocar os dois juntinhos. Deu merda. Por que deu merda, cara? Cara, sei lá o que deu merda. Sabe quando irmão briga? Dá merda. Sei se você gosta, mas dá merda. Cara, não sei, acho que é horrível. É aquilo, né? Você vai pintar um quadro, vai fazer uma luz. É uma pintura.
eu vou ter um olhar sobre isso, o outro vai ter outro olhar sobre isso. Um vai ser mais rápido para executar, o outro ainda vai estar elaborando. Eu acho que é normal, né? Assim, foi um risco, ele foi ousado, o João Fonseca. Aí, pronto, mas a gente é muito irmão, muito parceiro. Óbvio que isso terminou numa cerveja ali no botequim do lado, do dia em seguida, né? Ó, olha só, Dani, eu vou interromper essa primeira etapa agora, vou voltar para a gente continuar a segunda etapa, que tem Tá, muita coisa para a gente falar ainda. beleza, Cezinha. Tá bom, galera? Voltem, porque assim, eu estou interrompendo para a gente voltar, então voltem, por favor. Até já. Até já, voltem aí.